luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem. Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Nós estamos em uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 7. Nós veremos os servos de Deus sendo selados. Então, irmãos, o capítulo 7, ele é uma forma de interlúdio. É um interlúdio entre a abertura do último selo que nós vimos no capítulo 6, o sexto selo e o sétimo selo, que nós veremos a abertura no próximo estudo, que é já o versículo 1 do capítulo 8. Então, esse é um interlúdio. Então, mostra ali como os servos de Deus, eles estão sendo selados pelo Senhor. Mostra como Deus assegura a salvação do seu povo. Então, quando nós vermos no próximo estudo a abertura do sétimo selo, já no capítulo 8, ele já vem seguido, ele já vem ligado, ele já vem revelando as 7 trombetas. Então essas duas séries de 7 selos, 7 trombetas, estão intimamente, elas estão interligadas. Então já fica a dica aí para o próximo estudo, nós estaremos vendo as trombetas. Estando aqui no capítulo 7 do livro de Apocalipse, particularmente esse capítulo ele se divide em duas partes. Nós temos a primeira parte do capítulo, a primeira parte que vai até o versículo 8 e a segunda parte que vem do 9 até o 17. Então João ele tem uma visão e ele vê, nessa primeira parte, ele vê a igreja militante com suas atividades, com tudo que ela é aqui na terra, e ele vê também uma igreja no céu, já a igreja triunfante, a igreja dos remidos de todos os tempos. Então, essa divisão ela é feita através da frase "e depois destas coisas vi". Tanto no versículo 1, depois disto vi, ele vem relatando, aí vem o capítulo 6, tem o relato do capítulo 6, dos selos, e agora ele entra aqui no capítulo 7 e diz: depois destas coisas eu vi. Lá no versículo 9, já a visão da igreja, a igreja triunfante, a visão da igreja já com o Senhor. Ele diz a mesma coisa, depois destas coisas vi. Então dessa forma é separado. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono,
os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, Pai bendito, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos, Pai, pela tua soberania. O Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus que nos cuida, é o Deus que nos apacenta, é o sumo pastor. Pai, fala conosco, promova edificação em nossas vidas, salvação, para que teu reino, Pai, venha a ser esplêndido, Pai, para que vidas sejam transformadas e tenham um encontro com o Senhor, Pai, ainda nesse tempo. Oramos agradecidos, Pai, porque o Senhor tem feito uma grande obra em nosso meio, Pai, nós não podemos parar. Oramos agradecidos em nome de Jesus, a Ti a honra, a Ti a glória. Amém. Irmãos, que privilégio é poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Irmãos, no capítulo 6, nós vimos essa mesma passagem, só que numa outra perspectiva. O pastor Rafael já falou aqui diversas vezes que o livro de Apocalipse ele tem uma linguagem não literal, e sim simbólica. Tudo em Apocalipse é simbólico, com exceção ali do início do livro. Nós já vimos essa passagem de Jesus dando sua vida pela igreja, as cartas que ele envia para as igrejas, que são igrejas reais, físicas, com endereço, e é para nós também, a igreja do Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, ele é soberano, o Senhor, ele controla, ele sustenta. No capítulo 6, nós vimos os cavaleiros, os 4 cavaleiros, e aqui no capítulo 7, nós vemos os 4 ventos. Então, é a mesma passagem, a mesma visão, só que numa outra perspectiva, tanto no capítulo 6 como no capítulo 7. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele não possui uma sequência cronológica, assim como outros livros históricos, né? Isso são gêneros literários. O gênero literário do livro de Apocalipse não tem por objetivo, Deus ele não quis fazer dessa forma, escrever um livro poético. Ele não é um livro poético, não é um livro histórico, não é um livro doutrinário. Ele tem essa questão simbólica, tem muito simbolismo em tudo no livro de Apocalipse. Então, no capítulo 6, nós vemos os cavaleiros. Lembra, irmãos, dos últimos estudos, as 4 cores. E esses 4 cavaleiros, eles estão aqui, eles vieram para trazer juízo. E aqui nós temos agora a questão dos ventos, que também estão prontos para trazer juízo, essa missão destrutiva sobre a terra. Estão prontos para começar essa sua missão. Então nós vemos no livro de Apocalipse a mesma história sendo repetida inúmeras vezes. Se esse livro não fosse interpretado dessa forma, nós teríamos
inúmeros fins do mundo, o mundo iria acabar umas 5, 6 vezes, Jesus iria voltar umas 5, 6, 7 vezes. Então esse livro ali conta e reconta a mesma história de forma circular, usando diversas ilustrações, diversas formas de contar a mesma história. Então a mesma história se repete. Do capítulo 6 nós temos os cavaleiros que vêm trazer juízo sobre a terra, e no capítulo 7 nós temos os ventos que estão prontos a cumprir a sua missão e trazer juízo, a missão destrutiva sobre a terra. Mas uma coisa é importante nós destacarmos: Deus, ele é sustentador, ele é soberano, ele é governador. É ele quem controla os cavaleiros, é ele quem controla os ventos. Deus, ele é soberano. Então nós vamos entrar aqui no texto. Depois disto eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. O Senhor é soberano, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Irmãos, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Essa imagem do Senhor dando ordem para que os anjos, os 4 anjos viram o outro anjo falando: não, segura os ventos, Deus é soberano, ainda não é o tempo, Jesus, ele vai voltar uma vez só, ele veio, cumpriu sua missão e ele vai voltar, é uma vez só, não são várias voltas, Ele vem voltar para buscar a sua igreja, mas não é o tempo pertence a ele é soberano e ele virá. Então aqui nesse texto diz que até que seja completado o número. O evangelho, ele tem que ser pregado. Nós vemos diversas vezes no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, um só povo, uma só nação, toda tribo, raça, tem que ser pregado a todos os povos, até que se complete, até que todos venham ouvir. Então aqui é usado uma imagem do Antigo Testamento, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Essa questão do selo é aquele anel, o sinete, lembra que o governador ele usava para poder selar aquilo que pertence a ele, aquilo que ele é o proprietário, usava as cartas, ninguém podia mexer, ele usava cera para poder estar marcando aquilo que aquele monarca, aquele rei, ele colocava também, enviava uma carta, colocava o seu sinete, ele validava alguns documentos, então ele botava o que nós usamos em algumas empresas, o brasão da empresa, para estar dando validade, um documento oficial, Então os monarcas usavam o seu próprio anel, molhava ali com a cera e botava ali a sua marca, ficava ali o rosto através daquela cera que derretia e virava uma espécie de cola. Era um documento oficial, marcava a propriedade. Deus, ele faz isso conosco, ele nos marca. Nós somos propriedades do Senhor. E Paulo, ele usa inúmeras vezes isso em suas cartas, essa questão do símbolo, do sinete, do selo. O irmão pode estar conferindo em 2 Coríntios capítulo 1, 22, Efésios 3, 1 ao 13, 4, 30, mas eu quero ler com você Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, esse é o selo de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Então Deus, ele faz distinção entre o seu povo, entre nós que o reconhecemos como Salvador, Senhor das nossas vidas, e os ímpios. Há essa distinção. Essa distinção, ela não pode ser dada, largada, antes que seja
cumprido, antes que os remidos sejam selados, antes que o evangelho seja pregado, antes que as pessoas todas venham ouvir sobre o amor de Jesus. Então, irmãos, nós que somos selados pelo Senhor, nós que fizemos essa aliança com o Senhor, não devemos ter medo do juízo. O castigo que deveria cair sobre nós, que somos pecadores, descendência de Adão, agora somos de Cristo Jesus. Nós fizemos uma aliança, nós reconhecemos o Senhor. Então, o castigo que era para cair sobre nós, caiu sobre o Senhor Jesus. Ele pagou o preço. Então, nós possuímos uma marca, o selo do Senhor. Essa marca é invisível, ela não está na testa, ela não está no pulso, não é visível. E ela deve ser invisível, porque essa marca, ela deve ser mostrada através dos nossos feitos. Aquele que é selado por Deus, ele demonstra através de sua atitude, através de sua fala. Então essa marca é invisível, mas ela é demonstrada através de palavra, através de feitos. Então os selados estão isentos do mal. Deus, ele nos livra na tribulação. Deus, ele não nos livra da tribulação, mas ele nos livra na tribulação. Desde que Cristo Jesus morreu e deu a sua vida em favor da igreja, todo ser humano, seguidor de Cristo ou não, ele passa por tribulação. E o crente também passa por tribulação. Sempre passou. Se nós formos pegar lá desde Gênesis, nós vamos ver Abraão passando por inúmeras tribulações. O povo de Deus sempre passou por tribulação. Então não é pecado, não é errado passar por tribulação. Nós passamos por provações para sermos aprovados, para sermos vitoriosos, para amadurecermos e conhecermos mais ao Senhor. Então Deus, ele permite que seu povo passe por tribulação, mas na tribulação ele nos livra. Olha só o versículo 13: e um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: este que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? A igreja chegando no céu, os crentes que morrem em Cristo chegando no céu. Versículo 14: respondi ao meu Senhor. João respondendo: eu não sei quem é. Se o Senhor não sabe, quem é que vai saber? Eu não sei, tu é quem sabes. Então ele me disse: são estes o que vem da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então é a igreja tendo um encontro com o Senhor no céu. É a igreja passando por... Eles vêm da grande tribulação. O homem, ele sempre passou por tribulações. Então, irmãos, Deus, ele permite que passemos pela tribulação, mas ele nos livra na tribulação. Amém? Vamos avançar. Versículo 4. Você tem o selo de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, de Azer 12.000, Naftali 12.000, Manassés 12.000, Simeão 12.000, Levi 12.000, Isacar 12.000, Zebulon, José e Benjamim foram selados 12.000 de cada tribo. Quanto que vai dar esses 12 mais 12 mais 12 vezes 12? 1.000. 144.000. O texto diz, aqui ó, o versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos. Ele vem relatando os 12. Enfim, irmãos, o número 144.000 não é uma limitação, pois ele representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Jesus Cristo. Como é que ela é concebida, esse número? Ela é concebida a partir da multiplicação de 12 por 12. Então, vem se tornar um quadro perfeito quando ele é multiplicado por 1.000. Então, se torna ainda mais completa e inclusiva. Então, a enumeração em termos de 12 tribos de Israel, ela não deve ser interpretada a partir da premissa que são só judeus. Existem alguns comentaristas, intérpretes bíblicos, que creem que essa parte aqui que nós lemos é literal.
vai ser esse número aqui para os judeus. Então, para o povo judeu, estão vivos até hoje, né? Para o povo judeu, é só 144 mil judeus. E para os gentios, nós que fomos alcançados, nós os gentios, os cristãos, uma multidão inumerável. Nós não defendemos essa posição, porque no Novo Testamento nós vamos ver, nós temos um sentido em que a igreja de Jesus, ela é o verdadeiro Israel. Quantas vezes, irmãos, nós lemos isso no Novo Testamento? A igreja de Jesus, ela é o novo Israel. Então, Paulo, ele vai escrever aos Romanos, capítulo 2, versículo 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nascido judeu. Nem é circuncisão, a marca, né, da aliança com Deus que os judeus possuíam e possuem. Lógico, aqueles que não têm um encontro com o Senhor Jesus. Circuncisão, aqui aqui. Nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. Isso está em Romanos 2, tá, irmãos? E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, nós vemos a palavra do Senhor dizendo que o judeu, o que vai ser salvo, não é aquele nascido judeu, e sim a igreja, todo aquele, não aquele que circuncida, mas sim que circuncida no seu corpo físico, não aquele circuncida no seu corpo físico, né? Nós sabíamos o que a lei de Moisés dizia a respeito da circuncisão, mas Paulo ele vem dizer que aquele que circuncida o seu coração, é isso que Jesus ensina, é isso que Paulo bebe de Jesus e ensina para a igreja. Nós temos que circuncidar o nosso coração. Judeu não é aquele que é nascido judeu, e sim aquele que é interiormente, aquele que teve um encontro. Então ele está esclarecendo esse texto. No capítulo 9 também, versículos 6 e 7, a ideia que traz é que nem todos os de Israel são de fato israelita, uma passagem bem conhecida pela igreja. Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Nem todos os que nasceram judeus, eles vão ter um encontro com Jesus. Alguns estão se convertendo. E nem todos os que professam também o nome do Senhor, às vezes diz da boca para fora. Está na igreja, mas está ali, não está com o coração no Senhor, não aceitou o Senhor Jesus. Então, Gálatas 6,16 vai dizer que a igreja é o Israel de Deus. A igreja que segue o Senhor Jesus é o Israel de Deus. Filipenses 3,3 diz: os cristãos são a verdadeira circuncisão, os que adoram a Deus em espírito, os que se alegram em Cristo Jesus e os que não têm a sua confiança posta na carne. Então, irmãos, nós que temos a nossa confiança no Senhor, nós os cristãos, a verdadeira circuncisão, os que adoram a Deus em espírito, os que se alegram em Cristo Jesus, os que têm a sua confiança posta no Senhor. Então, essa é a multidão inumerável da visão que João tem na glória. Então, mesmo que essa passagem que nós acabamos de ler, ela venha falar das tribos de Israel, é uma referência à igreja de Deus. É o novo Israel de Deus. 144 mil, ele é o resultado da multiplicação de 12 por 12 por mil. 12 por 12 por mil. Ele é simbólico, irmãos. Assim como o livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem simbólica, não é estatístico. Amém, irmãos? Então, esse número, quando a gente estuda um pouquinho de numerologia bíblica, nós já falamos muito em diversos estudos sobre os números. Entre na playlist da congregação, acesse os demais estudos aí da série de estudos sobre o livro de Apocalipse, assista, já tem acho que uns 13 ou 14 estudos, você vai ser muito edificado. Então esse número, o simbolismo, ele vem representar o povo de Deus completo.
todo o povo de Deus perfeito e completo. E em alguns estudos atrás, eu acho que foi o 11º, se eu não me engano, eu trouxe aqui uma tira e coloquei aqui para nós lembrarmos, que fala lembra dos 24 anciãos, múltiplos de 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, povo de Deus do Antigo Testamento, 12 discípulos, 12 apóstolos, povo de Deus do Novo Testamento. Então o 12 representa os 12 patriarcas do Antigo Testamento, ou seja, a totalidade do povo de Deus. O 12 representa a totalidade. No Novo Testamento, os 12 discípulos, a totalidade da igreja, a totalidade. E vai dar 144. E 1000 é um grande número. Nós vemos, na Bíblia nós sempre vemos o número 1000 como representando também representando simbolicamente a grandiosidade, a obra completa. Um dia são como 1000 anos. Existe a questão do milênio. Então é por isso que os 144.000 é simbólico, representa todo o povo de Deus. Os 12 patriarcas no Antigo Testamento, todo o povo de Deus no Antigo Testamento, 12 tem esse simbolismo, esse significado em Apocalipse, e os 12 apóstolos no Novo Testamento. Vai dar 144 vezes 1000, 144.000. Essa é a grande multidão, representa a igreja. Se nós formos avançarmos aqui no livro de Apocalipse, lermos o capítulo 21, olha só, irmãos, o versículo 9 ao 14, olha que algo extraordinário que está aqui na palavra de Deus. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Isso aqui, irmãos, o anjo está falando sobre a Nova Jerusalém, o local para onde eu e você iremos, aonde iremos morar eternamente com o Senhor. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essa é a visão que João está tendo. Versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande a alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha o 13 e o 14. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade santa tinha 12 fundamentos. Nós estamos fundados sobre quem? Sobre Cristo Jesus, sobre a doutrina dos apóstolos. Estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o número 144.000 representa 12 vezes 12 vezes 1000. Representa a totalidade do povo de Deus. A totalidade do Antigo Testamento, a totalidade do Novo Testamento. A totalidade do Antigo representada através dos 12 patriarcas, que nós limos aqui, e também do Novo Testamento, dos 12 discípulos. Foi quem iniciou a obra do Senhor, os primeiros homens, e nos representa todo o povo de Deus. Então, irmãos, essa é a multidão inumerável. Esse número, ele é grande, mas ele é limitado. Ou seja, ele pode ser contado. Foi o que nós lemos aqui em Timóteo, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor, ele conhece os que lhe pertencem. Aqueles que entregaram a sua vida a ele. Aqueles que fizeram uma aliança com ele. Então, irmãos, nós concluímos aqui essa primeira parte do capítulo. E agora nós vamos para a segunda parte. Nós vimos a igreja militante, agora nós veremos, através dessa visão de João, os crentes glorificados. Já é a igreja triunfante de todos os crentes de todas as épocas. Versículo 9. Depois destas coisas, eu vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Irmãos, eu fico louvando a Deus
pela sua palavra. Que coisa linda, irmãos. Depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, uma grande multidão. Depois dessas coisas eu vi no céu uma grande multidão incontável, que ninguém poderia numerar. Irmãos, eu vejo esse texto aqui de Gênesis 9 como um eco lá de Gênesis capítulo 12, 15, o início da nossa história, irmão, o início da história do povo de Deus, quando Deus faz aquela promessa para Abraão, já citamos aqui, né? Olha para o céu, Abraão, olha para a areia do mar, consegue contar a quantidade de estrelas? As estrelas são inumeráveis. Olha a areia do mar, olha aqui, praia de Guapa Grande, praia de São Pedro da Aldeia, praia de Cabo Frio. Você consegue contar a quantidade de areia? Mar Morto, consegue contar a quantidade de areia que tem na praia? Não consegue, né? As famílias da terra serão abençoadas. Esses são os que serão salvos. Esses são, ou seja, irmãos, é uma multidão inumerável, incontável. Não tem como contar, não tem um número específico de salvos. É inumerável. É isso que o texto diz. O Senhor com a sua igreja, o Cordeiro com a sua igreja, na eternidade, louvando eternamente. Então, a promessa, ela se cumpre. O verdadeiro Israel é o povo de Deus, somos nós, e é um cálculo, humanamente falando, impossível, que a Bíblia diz que são multidões e multidões, milhares e milhares, e esta proximidade entre Deus e Cristo antes era reservada somente a seres celestiais. Agora, todos os crentes estão ali, não existe vitória maior do que estar na presença de Deus. E nós vemos aqui que eles estão, que o povo de Deus na eternidade está com vestiduras brancas. Estão vestidos com vestiduras brancas, com palma nas mãos. Eu lembro que João Batista, quando batizava, os batismos por imersão, sempre se usava uma túnica branca, né? Um vestido, uma roupagem branca que representava a pureza. Isso é só um detalhe histórico, tá, irmãos? Para o seu conhecimento. Se aquela roupa tivesse suja, essa pessoa nem passaria pelo batismo, né? Porque isso representa, tem esse simbolismo da pureza. Então, nós já vimos aqui inúmeras vezes essa questão do branco. Branco representa santidade, branco representa pureza. Então, eles estão com vestes brancas, ou seja, não há mais pecado. A igreja está na glória com o Senhor. Esta é a promessa que Deus fez para Sardes. Os irmãos lembram? Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Esse texto também se encontra lá em Mateus 10:32. Então, irmãos, o branco ele representa pureza. Vestes brancas são roupas brancas. Não há mais pecado. O homem ele está diante de Deus. O homem reconheceu o Senhor e ele está diante de Deus eternamente, onde não há mais morte, pecado, dor. Olha só Apocalipse 21:27. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. É por isso que é importante você tomar a decisão de reconhecer o Senhor Jesus, para que o seu nome venha estar
no livro da vida, para que você possa ter uma certeza da sua vida futura e morar eternamente com o Senhor. E eles também, irmãos, aqui no versículo, nesse texto que nós acabamos de ler, no 9, eles também estão com palmas nas mãos. O texto diz que eles estão com palmas nas mãos. O que é palma? Palmas é uma planta, né? São aqueles ramos. Lembra Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, lá de João 12, 13, aquela grande multidão. O texto vai dizer que tinha uma grande multidão que seguia Jesus e eles estavam com palmas nas mãos. Eles estavam alegres, isso representa alegria. É símbolo de alegria, de vitória ao Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, as palmas eram usadas em ocasiões reais, em procissões. Então, nas festas dos tabernáculos, sempre existia os ramos, né, de palmeiras. Palmas vêm de palmeiras. Aqueles grandes ramos, né, que eram usados, colocavam na porta dos castelos, né, do tabernáculo. Então, palmas vêm dessa questão. Ele traz esse simbolismo, ele traz o Antigo Testamento e representa a alegria. Então, irmãos, esses que estão diante do Cordeiro, eles estão celebrando a vitória. Eles estão diante do Senhor, eles estão alegres, porque o texto diz, a palavra diz que não há raça, não há nação, não há povo, é uma nação, é um povo, é o povo eleito, é o povo do Senhor. Não há distinção de raça, de credo, todos são uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, irmãos, depois do símbolo da vitória que nós acabamos de ver, segue-se o grito da vitória, né? A salvação, ela não é mérito de homens, não é nosso mérito de obra, não é mérito do que a igreja faz. A salvação, ela vem de Deus. Deus, ele merece toda a honra, ele merece toda a glória. E aqui a igreja está no céu. Nós já lemos e estudamos profundamente em estudos passados. Todos os anjos estavam de pé diante do trono. Os anciãos representam a igreja. Se de repente você caiu de paraquedas nesse estudo, volte em alguns, você vai ver um estudo mais profundo. Se eu não me engano, foi lá no capítulo 4, que fala sobre os anciãos. Os anciãos, irmãos, representa a igreja. Os 4 seres viventes, nós aprendemos que representa os querubins, que estão diante da presença de Deus. Então os anjos, os seres angelicais, os querubins, que estão diuturnamente na presença de Deus, e a sua igreja glorificada, se prostram diante do Senhor, após o símbolo com veste branca, santificado, palma nas mãos, representando a alegria, vem o grito de alegria, e nós entramos no versículo 12, todo o céu concorda que a salvação pertence ao Senhor, dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós sempre vimos, irmão, inúmeras vezes, essa adoração cétupla ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, atribuindo, glorificando os atributos de Deus, que não tem como objetivo ser de forma exaustiva, mas os atributos de Deus sempre são exaltados. Isso é uma imagem do Antigo Testamento, Salmo 24, 59, 17, 62, 89, e inclusive 1 Crônica 29, o irmão pode estar abrindo e identificando. Então todos os anjos, eles vêm concordar com esse cântico da multidão inumerável. E os anjos, eles se alegram quando um pecador se arrepende. Está lá em Lucas 15, 10. Então,
é exaltado o nome do Senhor pelo século dos séculos. Então, irmãos, o versículo 13 e o 14, nós vamos ver os salvos lavando suas vestes no Senhor. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: eis que veste brancas. De onde vieram? Senhor, tu sabe, eles vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o ancião é o representante da igreja. Ele é o representante da igreja no céu. Então, João, ele demonstra que é a igreja quem tem que dar a resposta. A igreja, como um todo, né, essa multidão inumerável, tem que dar a resposta. Ela está vindo desse momento de grande tribulação. Nós temos que lembrar também que essas vestes sujas, elas são lavadas, mas não só lavadas, mas elas são alvejadas. Então, a promessa do amor, da graça divina, ela significa o perdão do pecado, o apagar de nosso passado, de nosso pecado, mas também de uma vida futura, porque ele não só lava, mas ele alveja. Sangue representa vida. Jesus, ele morreu morte e vida. O judeu, ele não comia carne ensanguentada, porque o sangue representa vida, né? Para o judeu é um pecado. O sangue representa vida. E as vestiduras da igreja, de nós, somos lavadas no sangue, que é vermelho, mas elas ficam brancas. O Senhor nos purifica de nossos pecados. Louvado seja o Cristo. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O Senhor tabernaculará. O Senhor estenderá sua tenda, o seu tabernáculo, sobre sua igreja. A igreja, ela irá prestar um culto, um serviço litúrgico incessante. Isso é culto a Deus. Incessante, o grego é latria. O culto não termina. A igreja está na glória. A igreja serve a Deus de dia e de noite. É isso que diz o texto bíblico. A igreja está em outra realidade, cheia de paz. Tabernaculou, encontrou com o Senhor. A vinda do tabernáculo. O Antigo Testamento, somente os sacerdotes iam até o tabernáculo, né? E agora no Novo Testamento, Cristo, ele veio, ele se manifestou a cada um de nós. E Deus habitará eternamente com o seu povo. Os irmãos lembram lá do livro de João? Eu faço questão de ler esse texto aqui, que é a coisa mais linda. João 1:14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. O original desse texto é tabernaculou. O tabernáculo agora está entre os homens, agora é possível, agora nós temos a entrada eterna, nós podemos entrar e estar eternamente diante da presença do Senhor. Deus, ele habitará com a sua igreja. A sua igreja estará com o Senhor. Olha só Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Louvado seja Deus por isso. Ele é o nosso santuário. Ele é a nossa morada eterna, o Senhor. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, para que lhe clareiem, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja Deus por isso. É por isso que a igreja está alegre, é por isso que a igreja está nas plenitude da alegria. É por isso que nós somos bem-aventurados. O sofrimento, ele não existe mais. Fome, sede, calor, isso não vem mais sobre a igreja. Versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós seremos apacentados pelo sumo pastor.
Ele nos leva a pasto verdejante, guia mansamente a águas tranquilas. Lembra, irmão, do Salmo? A gente se lembra lá do Salmo 23, lá do Salmo 1. O Senhor, Ele é fonte de águas vivas. João 7, 38, aquele que beber de mim jamais voltará a ter sede. O Senhor nos conduz a sermos saciados pelo Senhor. Ele é fonte de água vida. É por isso que o texto diz que Ele será o nosso pastor, Ele nos apacentará e guiará para fontes de água tranquila. O Senhor removerá as lágrimas de nossos olhos. Apocalipse 21, 4, nós já lemos, mas eu faço questão de ler novamente. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Nós estamos chegando ao fim do nosso estudo, e algo muito interessante aqui no capítulo 7 é que ele também é uma resposta do capítulo 6. Lembra lá no capítulo 6 que ele conclui com uma pergunta, versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá se suster? Quem ficará de pé? O capítulo 7 que nós estudamos responde: a igreja. A igreja estará de pé. A igreja que foi lavada e remida, que está com suas vestiduras brancas, que está com palmas nas mãos, alegre. A igreja que militou, a igreja que foi perseguida, a igreja triunfante. A multidão e multidão, eis a multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Nós teremos um encontro com o Cordeiro de Deus, irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Pai, pela Tua palavra viva, Pai, que transforma, restaura, regenera. Pai, muito obrigado. Nos santifica dia após dia. Nos proporciona estudos maravilhosos como esse, Pai. Que venhamos sempre ser grandemente edificados pelo Senhor, por intermédio do Teu Espírito que habita em nós e fala com a Tua igreja, Pai. Muito obrigado. Nós somos totalmente gratos. E é por isso que nós oramos. No nome soberano de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Até o próximo estudo. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol.